Vamos imaginar um cenário bem prático para começar a imersão de hoje. Vamos lá. Pensa num cristão, aqui do Brasil, entrando numa igreja na Coreia do Sul. Mesmo sem falar uma única palavra de coreano, essa pessoa provavelmente vai saber como se comportar lá dentro, né? Sim, com certeza. A pessoa reconhece o altar, sabe, tipo, o momento exato de ajoelhar, Exato. sabe, a hora de ouvir em silêncio. A arquitetura e o rito em si criam uma ponte imediata. Uma ponte de pertencimento. Isso. Independentemente da geografia. Tem um fio condutor muito claro ali. Mas aí que tá. Vamos mudar de cenário agora. Se um budista tradicional do Japão decidir visitar um templo budista lá na Tailândia, ele muito provavelmente vai ficar, assim, completamente perdido. Totalmente perdido. A estética, as estátuas, os cânticos, a forma como os monges interagem com a comunidade, até a cor das vestes, tudo pareceria quase alienígena para ele. E isso é fascinante, né? Porque levanta a questão central da nossa análise de hoje. Exatamente. Como é que a tradição que mais se espalhou por toda a Ásia conseguiu fazer isso sem manter um manual de regras padronizado? Essa é a grande charada. E para entender isso, a gente precisa mergulhar de cabeça no material base de hoje, que são as transcrições de um curso muito profundo do acadêmico Charles Hollister. O foco dele é o budismo através das suas escrituras. E o objetivo da nossa missão aqui é desconstruir tudo. Tipo, desconstruir o que a gente no Ocidente chama de religião mundial. É, porque quando a gente usa esse rótulo de religião mundial, a gente acaba projetando as nossas próprias expectativas históricas nas outras culturas, não é? Exato. É o que o professor Hallis chama de comparações implícitas. Comparações implícitas, tá? Veja bem, quando a gente pensa em uma religião se expandindo globalmente, o nosso modelo mental, essa nossa comparação oculta, é quase sempre baseada no cristianismo na era colonial, ou no avanço do islamismo. Ah, entendi. É um modelo focado em substituição. Isso. A gente imagina missionários chegando a um local e, pum, substituindo a cultura nativa pelo seu próprio sistema de crenças. Quase sempre com, tipo, apoio militar ou domínio político junto. A gente pensa em religião como se fosse uma franquia global corporativa. Perfeito. A analogia da franquia é a melhor forma de descrever o que o budismo não é. Não é de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque pensa numa franquia de fast food. Não importa o país, o cardápio, as cores, o treinamento dos funcionários. Tem que ser tudo idêntico. O manual vem da matriz e pronto, ninguém altera. Exatamente. Mas a expansão do budismo operou numa lógica completamente diferente. Saindo da Índia, sabe? Cruzando o Tibete, a China, o Japão. Não foi uma conquista de cima para baixo. Foi mais uma troca. Foi um processo muito complexo de acomodação mútua. Em vez de uma franquia, para quem está ouvindo visualizar bem, a gente poderia dizer que o budismo funcionou mais como um software de código aberto, Opa, adoro essa comparação. né? A base conceitual viajava, mas os ingredientes exatos ou o código mudavam dependendo do que estava disponível na cultura local. E a história dessa expansão não é feita só por monges isolados em cavernas. Nossa, não mesmo. O processo real envolveu redes comerciais gigantescas. Mercadores levavam essas ideias pelas rotas da seda, junto com temperos, junto com tecidos. E teve um papel muito forte do Estado também, não foi? Sim, muito. Muitos imperadores e reis na Ásia Antiga convidavam ativamente esses monges para os seus territórios. E não era só por, uma busca espiritual. Era estratégico. Muito estratégico. Eles viam o budismo como um pacote super avançado de desenvolvimento social e político. Ah, claro. Porque junto com os monges vinham sistemas de escrita, astronomia, medicina. Arquitetura, formas de organizar a burocracia do Estado, foi uma troca utilitária gigantesca. As sociedades adotavam o budismo porque ele resolvia problemas reais ali. O que acabou gerando coisas incríveis. O budismo mudou a China radicalmente, trazendo novas filosofias e artes. Mas a China, com aquela tradição confucionista bem forte... Focada na família e nos ancestrais. Isso. A China também forçou o budismo a se alterar para conseguir sobreviver lá. É uma via de mão dupla o tempo todo. E tem um exemplo nas aulas do Hollister que ilustra isso perfeitamente. A adaptação do budismo na América do Norte.
É uma fusão tão intensa que se a gente pesquisar na internet hoje por zen e churrasco, a gente acha resultados. Mentira! Zen e churrasco? Juro. Tem retiros espirituais americanos que misturam meditação silenciosa com o clássico churrasco de domingo no quintal. Nossa, isso é genial. E o mais importante de frisar para quem acompanha a imersão de hoje é que isso não é visto como uma degeneração, sabe? Não é uma falha. De forma alguma. A diversidade é o próprio mecanismo de sobrevivência deles. Então, o budista japonês fica perdido no templo da Tailândia não é um erro de comunicação? Não. É a prova de que o sistema funcionou exatamente como deveria. Ele se enraizou de forma única em cada solo. Certo. Mas se a gente aceita que essa tradição não impõe regras rígidas e se mistura tanto com a cultura local, me vem um obstáculo gigante na cabeça agora. Manda. No Ocidente, a uniformidade de uma religião geralmente vem de uma autoridade central, uma autoridade inquestionável, né? Tipo, um Deus criador que dita as regras do jogo. Uhum. Como fica a figura da autoridade máxima no budismo? Esse é um dos maiores choques culturais para quem estuda o tema com a nossa mentalidade ocidental. Historicamente, os intelectuais budistas demonstraram um desinteresse quase total pela ideia de um Deus criador todo-poderoso. Um desinteresse total. Total. E, na real, mais do que desinteresse, teve muita crítica. Quando eles debatiam com hindus, ou mais tarde com muçulmanos e cristãos, eles frequentemente apontavam essa ausência de um Deus criador não como uma falta, mas como uma vantagem. Exato. Como evidência da superioridade e da sofisticação do próprio pensamento budista. Eles argumentavam que depender de um criador criava paradoxos lógicos, né? Sobre a origem do sofrimento e tudo mais. Sim, eles focavam em leis de causa e efeito, tipo karma. E muitos diziam que o budismo era até mais compatível com o que a gente hoje chamaria de ciência. Mas peraí, se não tem um Deus todo-poderoso ditando as regras do céu lá para um profeta, qual é a validade dos textos sagrados? Porque isso vira um dilema gigante. É a pergunta de $1 milhão. Se pra gente escritura é sinônimo de palavra de Deus, como é que um sistema não teísta justifica um texto sagrado? Exato. Tem um texto muito famoso chamado O Conselho aos Kalamas. E o conselho lá é bem direto. Ele diz para você não aceitar nada só por tradição ou só porque está escrito num texto reverenciado. Tipo, não confie cegamente. Isso. Você só deve aceitar algo se, depois da sua própria observação e análise, constatar que aquilo é verdade e que reduz o sofrimento. Caramba! Mas parando para analisar esse conselho assim de fora, se não existe um Deus punindo quem desobedece e o próprio texto fundador encoraja a dúvida, a conclusão lógica para nossa mente ocidental é que as escrituras budistas são, apenas manuais de autoajuda glorificados. O pessoal pensa muito isso. Né? Fica parecendo um clube de filosofia livre, onde cada um escolhe o que gosta e ignora o resto. E aí é que muita gente de fora comete um erro brutal de interpretação. É muito fácil pegar esse conselho aos Kalamas e usar para confirmar a nossa visão moderna e secular do budismo. Aquela visão de que o budismo é só estilo de vida. Da investigação pessoal é real. Mas no coração do mundo budista, os textos não são tratados como meros guias éticos. Não. Não. Eles são reverenciados como Buddha Vachana, a autêntica palavra do Buda. Mas de um jeito diferente do nosso conceito de palavra, não é? Porque não é só sobre a informação que está no papel. Precisamente. A grande mudança de chave aqui é entender como a escritura opera fisicamente no mundo. Fisicamente? Sim. Para muitas comunidades, o texto budista não é só um veículo para transmitir ideias. Ele é compreendido como uma manifestação ativa do poder do Buda no mundo material. Como assim? Pensa nisso não como um livro que a gente lê para aprender algo, mas tipo uma bateria. Uma bateria carregada de energia. Nossa, essa analogia da bateria muda tudo. Quer dizer que o próprio objeto físico, o manuscrito ou o som da recitação, tem impacto no mundo. Exatamente isso. Então, digamos, se uma vila está passando por uma seca ou enfrentando uma doença, os monges não reúnem todo mundo só para ler um texto e refletir sobre moralidade. Não mesmo. Eles recitam certos sutras porque acreditam que a ressonância acústica daquela palavra tem o poder tangível de alterar a realidade. De curar e proteger o espaço. Perfeito.
A escritura age sobre o mundo, e aí, se um texto tem todo esse poder material e espiritual, a pergunta imediata de qualquer pessoa é quem controla o poder. Exato. Quem define qual bateria é genuína e qual é uma falsificação. O que leva a gente direto para o centro nervoso de qualquer religião baseada em texto, o cânone. O famoso cânone. Para deixar todo mundo que está ouvindo na mesma página, na academia, cânone é aquela ferramenta, aquele catálogo oficial que organiza as escrituras. É a fronteira do que é sagrado. Filtro. Isso. No modelo cristão clássico, por exemplo, o cânone é um cofre trancado. Depois de séculos de debates, a lista da Bíblia foi fechada. Nada entra e nada sai. É o cânone fechado. O mais fascinante na história budista é que eles operam com conceitos de cânone radicalmente divergentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Alguns grupos realmente têm cânones fechados, o catálogo está selado, mas muitas outras tradições funcionam com cânones abertos. O cânone aberto. Isso muda toda a dinâmica do jogo. Muda demais. O cânone aberto é a ideia de que novas escrituras, novas palavras do Buda continuam sendo descobertas. E quando a comunidade valida isso, elas entram no catálogo oficial. Exatamente. Voltando para aquela minha analogia do código aberto, o cânone fechado é um livro impresso. Comprou, leu, acabou. O cânone aberto é o software open source. Sim, a arquitetura base está lá rodando. Mas os desenvolvedores podem escrever novas linhas de código ao longo do tempo, novos patches de atualização e inserir no sistema. É a comparação perfeita para entender a flexibilidade deles. Mas, como em qualquer sistema assim, quando tem grupos diferentes tentando atualizar o mesmo software, com visões diferentes, dá erro de compatibilidade. dá conflito. Muitos conflitos ao longo dos séculos. Alguns grupos invalidavam ativamente as atualizações de outros grupos, chamavam de falsificação. Mas o professor Hollisey aponta para uma solução muito elegante que eles encontraram para isso, não aponta? Sim, os chamados cânones duplos. Cânones duplos. Como isso funciona na prática? Porque se você aceita textos novos que contradizem os antigos, vira uma bagunça. É uma engenharia de convivência literária. Eles criaram uma estrutura onde as escrituras antigas não são descartadas. Elas passam a ser lidas exclusivamente através da lente do cânones novo. Ah, é como o cristianismo fez com as escrituras hebraicas? O exemplo perfeito. O Antigo Testamento cristão tem os mesmos textos da Bíblia judaica, mas o significado é ressignificado para apontar para Jesus. Entendi. No budismo, tradições mais recentes diziam: o Buda ensinou esses textos antigos primeiro porque a humanidade ainda não estava pronta para a verdade suprema. Que só foi revelada agora nos textos novos. Exatamente. Uma engenharia reversa de sentido. Muito inteligente. Mas me diz uma coisa, pensando na logística da coisa toda. Pode falar. Se você tem cânone aberto, duplo, fechado, espalhado pela Índia, China, Tibete, Japão, como é que esse ecossistema não colapsou numa Torre de Babel completa? É uma excelente pergunta. Porque no islamismo, o Alcorão fica no árabe clássico como força de união. No cristianismo, eles traduzem a Bíblia para todo idioma possível e imaginável. O budismo não fez nenhuma das duas coisas. Eles adotaram uma terceira via que é brilhante. Eles optaram por registrar os cânones em idiomas translocais, ou idiomas cosmopolitas. Idiomas translocais, tipo o quê? Estamos falando do Pali, do sânscrito, do tibetano e do chinês clássico. Que não eram as línguas que o povo falava na rua no dia a dia. Não eram faladas na feira ou na rua. Mas também não eram línguas de uma única nação. Eram as linguagens da infraestrutura intelectual e comercial de toda a Ásia. Olha que sacada, funciona exatamente como o latim funcionava na Europa medieval. Exato. O pátria da Itália e um da Alemanha podiam não entender o dialeto um do outro. Mas em latim, eles debatiam perfeitamente. Ou como o inglês no mundo da tecnologia e da ciência hoje em dia, sabe? Verdade. Ao usar essas línguas, os budistas criaram uma espinha dorsal para uma rede enorme de comunicação. Um monge que saía da China para o sul da Ásia não precisava aprender 20 dialetos pelo caminho. Se ele dominasse o chinês clássico ou o sânscrito, ele encontrava parceiros de leitura em qualquer lugar. Exatamente. Isso garantiu a coesão intelectual mesmo com toda essa fragmentação física e cultural.
Tá, a gente já entendeu como a rede operava, que idioma eles usavam, como atualizavam os textos, mas agora a gente tem que olhar porque realmente estava escrito lá. Vamos abrir os textos. Porque, voltando para aquelas nossas comparações implícitas lá do começo, a gente no Ocidente tem um estereótipo fortíssimo de que texto budista é só manual filosófico sobre como esvaziar a mente e sentar em silêncio. E essa é a visão mais redutora possível, né? Quando a gente abre esses cânones, a diversidade literária é um negócio assombroso. Se existe um gênero literário no mundo, o budismo tem centenas de volumes sobre ele. Lendo as notas do curso, eu fiquei maravilhada. Vai muito além de filosofia. Tem a literatura do Abhidharma, por exemplo. Que é hipersistemática. Ela disseca os componentes psicológicos da mente com uma precisão cirúrgica. Mas logo na prateleira do lado você tem o Vinaya, que são os códigos monásticos. Isso. E não é só não matar ou não roubar. São regras jurídicas, administrativas, como resolver disputa de terra, como distribuir comida, quantas roupas um monge pode ter. Claro, porque para gerenciar um mosteiro com milhares de monges durante séculos, não dá para ficar só na filosofia, tem que ter direito civil ali no meio. Exato. E ao mesmo tempo, você também acha algumas das poesias líricas mais belas da antiguidade nesses textos. Poesias feitas para capturar emoções de impermanência que a prosa normal simplesmente não alcança. Mas eu acho que o aspecto mais estrategicamente vital de todos é a literatura narrativa. Os contos e histórias? As histórias dos jatakas, que contam as vidas passadas do Buda. Muitas assumem a forma de fábulas com animais, né? Sim, várias. E elas ensinam sobre karma, sacrifício, generosidade. E olha o porquê disso ser tão genial. Você não consegue ensinar leis complexas de física kármica para uma criança de 6 anos ou para um trabalhador exausto no fim do dia, usando um tratado psicológico gigante. Não rola. Mas se você conta a história emocionante de um macaco que sacrifica a própria vida para salvar o bando dele, a ética do karma entra na mente da pessoa na hora. É internalizada imediatamente. Essa explosão de gêneros prova a tese do Holisey de que essa diversidade não é uma bagunça desordenada. É uma pedagogia de alta precisão. Pedagogia de precisão, gostei disso. Eles construíram múltiplas portas de entrada para alcançar todos os tipos de mente humana. A filosofia sacia os intelectuais, os códigos organizam a burocracia e as fábulas guiam as famílias. Perfeito. O conteúdo toma o formato exato que quem está ouvindo precisa para assimilar a transformação. Isso transforma o cânone não só num registro religioso, mas numa obra-prima de design de informação. Um ecossistema feito para o conhecimento fluir sem barreira de classe social. E quando a gente olha para essa estrutura toda, fica muito evidente o custo da nossa arrogância cultural ocidental. Com certeza. Se a gente tentar medir a genialidade deles usando só a nossa régua de franquia global ou de livro fechado ditado por Deus, a gente perde tudo que faz o budismo funcionar de verdade. Questionar essas premissas não é só um exercício de faculdade. É uma necessidade para a nossa sobrevivência intelectual hoje. Sim, e isso serve para tudo na vida, para quem nos ouve. Se a gente tenta analisar a cultura de uma empresa estrangeira, um mercado novo ou até uma geração nova, a gente precisa parar e se perguntar: qual é o mapa que eu estou usando para andar nesse território? Exato. Esse mapa serve para essa cidade, porque se usar ferramenta errada, tipo uma chave de fenda para bater prego, a falha de interpretação é garantida. A grande lição que fica é que a ausência de uma uniformidade familiar não significa ausência de ordem ou de profundidade. Muito bem dito. E para encerrar a nossa imersão de hoje com uma pulga atrás da orelha, eu quero puxar de volta aquela ideia revolucionária do cânone aberto. O nosso software open source. Exato, código-fonte que aceita atualizações. Se as fronteiras dessas tradições budistas não estão fechadas e a palavra do Buda continua sendo uma força ativa que pode ser descoberta, o que define um texto hoje? É para parar e pensar. Pensem no nosso mundo atual. Um mundo dominado por ansiedade, de algoritmo, inteligência artificial, problemas éticos que nossos antepassados nem sonhavam. Uhum. Será que é possível, dentro dessa lógica estrutural deles,
que um texto escrito amanhã, respondendo a essas angústias todas do século XXI, seja um dia reconhecido, oficializado e cantado ao lado de sutras de 2000 anos atrás? Se o sistema sobrevive justamente espelhando as sociedades por onde ele passa, a próxima grande atualização espiritual já pode estar sendo digitada agora mesmo. É uma perspectiva de explodir a cabeça. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a nossa análise de hoje e até o próximo Mergulho Profundo.